Olá, no ar mais um programa Ideia Livre aqui na Rede ITA. Hoje vamos falar do assunto do momento, ou seja, Copa do Mundo. Para isso estamos recebendo no centro do debate o apresentador, narrador e editor de esportes da Rede ITA, o Leandro Mammuti. E de imediato vamos a um breve perfil do nosso entrevistado de hoje. Leandro Mammuti é natural do Rio de Janeiro, narrador esportivo há 10 anos. Já passou por emissoras como Esporte Interativo, TNT Esportes e DAZN. Também tem atuação como narrador de MMA. Atualmente, Mammuti é apresentador, narrador esportivo e editor de esportes da Rede ITA. Na bancada de entrevistadores, hoje estão os jornalistas e repórteres esportivos da Rede ITA, Gustavo Carneiro, Paulo Ítalo e Davidson Vitor. Olá, Mammuti, boa noite, prazer em tê-lo aqui no Ideia Livre. Boa noite, Ari, prazer é meu. Aceitei essa missão aí para a gente falar do assunto do momento, né? Copa do Mundo. Pois é, vou bater o centro aqui da nossa conversa. A seleção brasileira, nos 2 jogos iniciais, está correspondendo às suas expectativas? Sim, a seleção brasileira montou um bom grupo, né? Agora com a ausência muito pontual do Neymar, e foi nítido, né, no jogo de ontem contra a Suíça, que é um cara que faz falta ali naquela equipe titular, porque é um jogador que ele chama a marcação para cima dele, é um jogador que o adversário se preocupa bastante, quebra bem as linhas, mas o Tite ele tem boas opções ali no banco de reservas também para poder suprir essa ausência do Neymar. E mesmo sem o Neymar, eu acredito muito nessa seleção para buscar esse 6º título mundial. Olá, Gustavo, boa noite. Boa noite, Ari, boa noite, Mammuti, Davidson, Paulo Ítalo. Ô, Mammuti, com relação a favoritismo, a gente sabe que o Brasil, quando entra em Copa do Mundo, independente da época, sempre é tido como favorito. A gente já viu todas as seleções durante essas rodadas, né, do dia a dia. Viu a França, Brasil e França vencendo os 2 primeiros jogos, mas você ainda vai nessa linha, Brasil, França, Espanha, mais ou menos, quem você acha que pode chegar até a final? É basicamente nessa linha. Acho que Brasil e França são grandes favoritos, mesmo com a França tendo baixas importantes aí para essa Copa, inclusive o melhor jogador do mundo, que é o Benzema, Pogba, que é um cara que eu gosto bastante também fora. A Espanha é aquela seleção de transição, você tem algumas peças ainda, até daquela seleção que foi campeã mundial, e tem bons jovens jogadores chegando, e é uma seleção que me assusta bastante nesse confronto direto, chegar a enfrentar o Brasil. Agora, eu não descarto a Argentina, apesar da estreia ter sido uma estreia não tão convincente, perdendo ali para a Arábia Saudita, que não tem tradição nenhuma no futebol, mas eu acredito muito no peso da camisa argentina, nessa garra que o futebol argentino tem, e já mostrou isso contra o México, que virou a sua chave. Foi um futebol ousado dentro de campo, porque mudou metade dos jogadores de linha, né? Dos 10 jogadores que, tirando o goleiro, né? Os 10 em linha, metade foram mudados ali para a equipe titular. E mesmo assim a gente percebeu que a Argentina conseguiu dominar o jogo, marcou muito bem, e tem um jogador que é diferente, que é o Messi, que para muitos é o melhor de todos os tempos. Eu não concordo, para mim é um dos 5 melhores que eu vi na minha vida inteira. E é um jogador que realmente a gente precisa ter muito cuidado nessa Copa do Mundo. É um cara que, tocando pouco na bola no jogo contra o México, conseguiu achar uma bola de fora da área, chutou e mostrou o porquê que ele realmente foi 6 vezes o melhor do mundo. Ítalo, boa noite. Boa noite, Ari. Boa noite, Gustavo Carneiro. Boa noite, Davidson. Boa noite, Mammuti. Mammuti, queria que você falasse sobre as zebras da Copa do Mundo. A gente sabe que o futebol é apaixonante por isso, né? Nem sempre o favorito, o melhor, vence. A gente viu a Arábia Saudita vencendo, o Japão também vencendo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das zebras aí na Copa do Mundo, essas equipes teoricamente tidas como fracas, menores, jogando aí de igual para igual, até melhor às vezes dessas seleções favoritas, conhecidas, e até vencendo esses jogos. Eu acho que assim, é muito pelo histórico que nós temos, né? Quando a gente observa uma Tunísia vai entrar em campo, uma Arábia Saudita, um próprio Japão, né? A gente remete a lembrança lá para a década de 90, início dos anos 2000,
onde você pegava uma Tunísia no grupo, tem 3 pontos aqui garantidos. Só que o futebol hoje em dia ele é globalizado, então você vê muitos jogadores da Tunísia, do Japão, jogando no futebol europeu, disputando o Champions League, enfim, jogando ali com os melhores. É lógico que continuam sendo zebras, quando você pega uma Arábia Saudita vencendo a Argentina. A Argentina é uma seleção histórica, com jogadores muito acima da média. A gente tem Lautaro Martínez e tem o Messi, que eu não canso de dizer, é um dos melhores que eu vi atuar, né? Mas, assim, eu não esperava algumas zebras nessa Copa. Por exemplo, o Japão vencendo a Alemanha era algo que eu não esperava. E também essa vitória da Arábia Saudita contra a Argentina foi uma vitória que quebrou minhas pernas, inclusive, né? Naquele bolão que a gente sempre fala, eu tinha colocado a vitória da Argentina ali e acabei caindo do cavalo, mas são coisas do futebol. Eu repito, o futebol hoje em dia ele é globalizado, né? Esses jogadores eles estão sempre nos grandes centros do mundo, então são surpresas que eu acho que daqui para frente veremos mais em Copa do Mundo. Deis, muito boa noite, prazer em tê-lo aqui no Ideia. Muito boa noite, Ari, o prazer é todo meu, Mamute também, Carneiro, Paulo Ítalo e, claro, para quem está ligado no Ideia Livre. Mamute, a gente viu nessa Copa do Mundo aí muitos placares terminando 0-0. Né? Já existe uma discussão sobre o nível da Copa do Mundo. Não querendo entregar a tua idade, mas ao mesmo tempo entregando, quantas Copas você já acompanhou? Dá para traçar um parâmetro do nível dessa Copa do Mundo em relação às outras? E você acredita que com a próxima Copa, nos Estados Unidos, Canadá e México, com 48 seleções, a tendência é o nível baixar em algumas partidas? Olha, Davidson, isso depende muito, né? Porque quando você fala em placares baixos, ontem nós tivemos nos 2 primeiros jogos 11 gols, né? Mas na semana passada tivemos diversos jogos empatados sem gols. A seleção brasileira venceu a Suíça ontem por 1-0. É um placar magro. Mas quando o Brasil foi campeão em 94, Suécia e Brasil empataram em 1-1 na fase de grupos. O Brasil enfrentou a Suécia depois nas semifinais e foi 1-0. E a Suécia não era nenhum bicho-papão. Pelo contrário, era uma seleção mediana. Obviamente, tendo mais seleções, a peneira ela fica maior. A tendência é ter seleções com menos qualidade do que 32 que passaram por uma peneira ali, uma garganta menor. Mas é aquilo, também o formato da Copa do Mundo não são essas seleções, essas 40 e tantas seleções já desde o início ali, então vai ter mais um funil até chegar àquela fase de grupos. Obviamente, teremos algumas seleções que são mais fracas, podemos dizer assim, mas eu acho que a Copa do Mundo também é um evento para dar oportunidade para esses países serem vistos. Eu acho que essa oportunidade vai ser na Copa do Mundo. Principalmente pela primeira vez teremos uma Copa do Mundo dividida em 3 países e tendo essa oportunidade, de repente, uma seleção que nunca disputou uma Copa do Mundo. Vou dar um exemplo aqui, que é Andorra, né? Quando o Brasil se preparava para a Copa de 98, eu lembro que a seleção brasileira foi muito criticada porque fez um amistoso contra Andorra, e Andorra não tinha um futebol profissional. A maioria dos caras que estavam jogando era padeiro, o banqueiro da cidade, enfim. Mas havia uma paixão por futebol e havia ali um combinado de pessoas que tinham uma certa qualidade, não ao nível da seleção brasileira. Mas eu acho que crescer esse número de seleções, dar mais oportunidade, vai ser benéfico a longo prazo para o futebol. Eu queria fazer o oposto da pergunta que o Ítalo fez há pouco. O que é que, para você, impactou positivamente até agora em termos de seleções? Que impactou positivamente? Eu gostei muito do que eu vi da Espanha. Eu confesso que eu não esperava tanto da Espanha, eu falo na questão do futebol jogado, né? Porque você tem uma mescla de jogadores experientes, mas de jogadores muito jovens. A gente sabe que a Copa do Mundo ela é um peso maior, né? Jogar uma Copa do Mundo não é para qualquer um. E a gente observa que os jogadores da Espanha, o Gavi, o Pedri, por exemplo, que são 2 talentos natos, eles me surpreenderam pela maturidade deles em campo, né? São jogadores que, quando estão ali com a camisa da Espanha, para mim eles estão jogando, representando no mesmo nível, eu não falo no nível futebolístico, mas de carregar aquela responsabilidade do que o Iniesta, que para mim foi um dos melhores que eu vi na posição. Então foi uma seleção que me surpreendeu bastante, a seleção espanhola. Aí das seleções menores, né, você fica num pedra, papel, tesoura, você pega um Japão que venceu a Alemanha, mas logo depois perdeu, já na rodada seguinte, um jogo que eu achei que o Japão poderia pelo menos empatar, já encaminhar uma classificação.
Eu acho que de surpresa positiva mesmo, até agora, eu coloco a seleção espanhola e puxando para a seleção brasileira o Richarlison, que apesar de não ter feito gol contra a Suíça, mas mostrou que pode ser um 9 decisivo ali e realmente me surpreendeu, porque eu confesso que eu gostaria de ver um Pedro ali, que é um cara que para mim seria mais referência ofensiva lá na frente do que o Richarlison. No pior dos mundos, a Espanha está fazendo uma boa semeadura para 2026, né? E isso é o mais importante, né? É uma seleção de transição, a gente já sabia disso, né? Como agora a gente está observando a Bélgica. A Bélgica é uma seleção que em 2018 era muito esperada em campo, agora a gente observa que algumas peças já atingiram uma idade ali que não está produzindo da mesma maneira, mas alguns jogadores estão surgindo aí. Mas a Espanha, possivelmente ela vai chegar muito forte para 2026, principalmente porque Pedro e Gavi vão estar com seus 23, 24 anos, enfim, vai ser uma seleção com essa experiência já, de ter disputado essa Copa do Mundo e com jogadores que possivelmente vão estar com a qualidade ainda mais apurada. Ô Mamuto, a gente falou um pouco sobre a questão de favoritismo, mas para você, quem pode surpreender com relação a chegar, não digo nem a passar, mas a avançar para umas oitavas de final? A terceira rodada começando hoje, muita coisa vai acontecer até a próxima sexta-feira, onde o Brasil acaba encerrando a terceira rodada, mas quem pode chegar e surpreender numa oitava de final ali? A gente tem o Japão, como você falou, né? O Japão vence a Alemanha, depois perde para a Costa Rica, é uma loucura. O futebol japonês eu não confio. Então, assim, quem você acha que pode surpreender para avançar para uma oitava de final? Olha, duas seleções que me surpreenderam bastante até agora. Marrocos, que eu considero uma seleção teoricamente fraca, mas que vem apresentando um bom conjunto em campo, uma seleção que sabe se defender, que consegue jogar bem dentro das suas limitações. Mais uma surpresa muito grande para mim está sendo o Gana, que tem uma seleção muito jovem, né? A seleção de Gana é uma seleção muito jovem. E mesmo assim, eu acho que é uma seleção que tem grandes chances de passar para as oitavas de final. A gente sabe que o futebol africano tem muita força física, são jogadores de muita velocidade, talvez peca um pouquinho na qualidade técnica, de finalização. Mas eu enxergo a seleção de Gana, dessas zebras que a gente sempre fala, né, como uma seleção que tem mais chance aí de passar às oitavas de final. E eu quero estar muito certo aí com essa possibilidade, porque é uma seleção que, pela juventude, eu gostaria de ver na próxima fase, principalmente para preparar melhor esse grupo para representar a África numa próxima Copa do Mundo, se eles conseguirem qualificação. E merece também, né? Merece, sim. Pode. Vamos falar sobre Neymar. Infelizmente ele se machucou, né? Ficou fora aí desse jogo contra a Suíça, provavelmente vai ficar fora também contra Camarões, mas deu muito o que falar essa lesão dele, né, nas redes sociais. Queria que você falasse, você como fã do Neymar, eu também sou, dessa questão, né? A gente viu alguns jogadores da seleção brasileira, o Ronaldo também postou, saiu em defesa dele, de que, tipo, na Argentina, o Messi é idolatrado pelos argentinos. Em Portugal, o Cristiano Ronaldo é idolatrado pelos portugueses. Mas aqui no Brasil, o Neymar não é tão bem visto, tão querido pela torcida brasileira. Alguns fatores aí, né, políticos, enfim. Queria que você falasse sobre essa questão do torcedor brasileiro e da relação com o Neymar. Só fazer uma correção, o Messi ele não é tão idolatrado assim na Argentina, não. Eu que morei lá, o Maradona ele é um deus na Argentina. O Messi, ele, inclusive, ele quase parou de defender a seleção argentina porque havia muita crítica da população argentina em relação a ele, porque ele saiu muito cedo, foi morar na Espanha, ele foi muito cedo para o Barcelona. A questão do Neymar, eu acho que aqui no Brasil isso é muito evidente. Agora é a questão política, né? Que ele defendeu um partido, um candidato a presidente, e a gente sabe que aqui no Brasil existe essa polarização que atrapalha muito o desenvolvimento do país, vem atrapalhando cada vez mais, né? Estamos segmentando o país, estamos dividindo o país, e o Neymar ele optou por um lado, e aí o outro lado inteiro ataca ele, né? Mas antes o Neymar já era perseguido, principalmente pela imprensa. E eu acompanhei algumas manchetes nos últimos dias, eu posso citar nomes aqui, Emília Lacombe, falando que como o Neymar vai poder performar bem se ele tem um Brasil inteiro que não gosta dele, o que é uma grande mentira. Eu acho que se você colocar uma enquete na internet, a esmagadora maioria torce pelo Neymar, gosta dele,
é porque as pessoas elas acabam misturando muito as coisas, a vida pessoal do jogador com a vida dele como atleta. O Neymar ele agora está com 30 anos, ele está no auge da juventude dele, é um jogador que é diferenciado, é um jogador que realmente é um dos maiores craques que o Brasil já produziu até aqui. Agora, ele gosta de viajar, como todo jovem, ele gosta de ir para certas festas. Agora, o que ele tem que fazer é entregar dentro de campo, né? Hoje em dia existe essa aceleração por conta da internet. Então tudo ganha uma magnitude muito maior. O Romário fazia muito isso. O Romário, pelo contrário, treinava muito pouco. E ele fala isso claramente. Ele treinava o que ele achava necessário, que era a finalização, mas ele não era um cara de ficar correndo em volta do campo. E a gente percebe que o Neymar é um cara que treina, ele não é um cara de se atrasar para treinamento, não é um cara de faltar treinamento. É um cara que, quando está em campo, ele é uma preocupação para os adversários. E a gente está percebendo que ele está fazendo falta em campo. No jogo contra a Suíça foi muito nítido isso. Agora, quando você tem uma parcela desses torcedores brasileiros que acham graça numa lesão de um jogador por conta de política, é um absurdo, né? Então, isso me deixa até apreensivo, né? De perceber que o nosso país está entrando, de repente, num caminho que pode ser sem volta. Porque essa polarização está tão ridícula que as pessoas estão perdendo totalmente o senso. Né? O Neymar é um cara importantíssimo para a seleção brasileira. Quando a gente fala de expansão, de marketing no futebol, o Neymar ele só está abaixo do Cristiano Ronaldo, entendeu? Eu acho que ele é um cara que ele consegue vender até mais do que o Messi, porque o Messi é um cara mais introspectivo. O Neymar já é aquele cara que toda criança gosta, que tem ainda aquele ar jovial, né? O Messi é um cara mais reservado. E o Cristiano Ronaldo é aquele fenômeno que a gente sabe, né? Que coloca a mão vende. Mas, assim, é muito triste ver que algumas pessoas, e eu posso perguntar a todos aqui, acho que todo mundo, se eu perguntar para você, gosta do Neymar, Carneiro? Gosto. Gosto. Você gosta do Neymar? Pô, Ari, você gosta do Neymar? Pô, então a gente tem uma unanimidade aqui. Então, eu não sei, por exemplo, nessa matéria da Miri Lacombe, que Brasil inteiro é esse, que ela fala que não gosta do Neymar. Na verdade, a gente esperava que a Copa ajudasse o país nesse processo desejável, eu diria até inevitável, de reaglutinação, de reunificação, e aí vem essa questão e reaviva as feridas que estavam abertas faz pouco tempo. Né? É verdade, porque hoje em dia a gente vive num país que você não pode ter a sua opinião. A opinião, ela ofende quem é da opinião contrária. Então, é um país que você não consegue realmente expor aquilo que você pensa, logicamente, sem ofender ninguém, sem agredir, mas só defender. Eu tenho opção por esse lado aqui. Eu tenho opção pelo outro lado. Hoje em dia isso aqui não existe no país. Então, a partir do momento que você fala, eu gosto de amarelo, e o Davidson gosta de verde, porque eu gosto de amarelo, o Davidson acha que eu não presto. E vice-versa. Então, eu acho que isso aí está pesando demais. Né? E estão misturando o esporte com política, enfim, realmente... Está entrando tudo nesse caldeirão, religião... Tudo, exatamente. Enfim, se tiver um ator na novela das 8, que ele é de esquerda, por exemplo, e tem gente que já não assiste a novela porque é de direita, então é uma coisa ridícula, entendeu? É uma coisa escrotizada já, mas que infelizmente a gente não, pelo menos a curto prazo, a gente não está vendo possibilidade de se abafar. Acho que tem muita coisa para acontecer nesse caminho curto aí até o final do ano, até o início do ano que vem. Mas é aquilo, eu também esperava que a Copa do Mundo unisse mais o povo. E assim, só antes de passar por isso, que me parece oportuno pontuar, é que a gente está achando pouco tudo isso que você relatou e estão exportando isso para fora do país, nos estádios do Catar, em alguns aqui nos Estados Unidos, essa briga paroquial está exportada para outros locais. O que potencializa, no meu entendimento, a ridicularidade desse fato, né? E a preocupação com ele. É verdade. E assim, isso expõe, da maneira que você falou, o nosso país ao ridículo perante os outros. Né? Já não bastam todos os outros problemas que a gente enfrenta diariamente, e agora a gente tem um país que claramente está dividido e expõe isso da pior maneira possível, e no momento que todo mundo tinha que estar ali unindo forças para ajudar com a sua torcida o Brasil a buscar esse título. A gente sabe que o brasileiro ele é apaixonado por futebol, é realmente um esporte que movimenta o nosso país, que une, né? É tão legal, a gente pega 4 da tarde, 1 da tarde,
famílias reunidas, o pessoal já sai do trabalho, vai fazer o seu churrasquinho em casa, é um momento de confraternização, então é um momento para a gente aproveitar nesses 4 anos e meio que ficamos sem Copa do Mundo, né, porque temos uma Copa aí fora do período normal que a gente está acostumado. Não, ainda sobre esse tema, porque é um tema que muita gente tem falado, né? Até eu estava vendo ontem um Twitter de Marcos Uchoa, que foi ex-repórter da Rede Globo, cara com muito tempo de Copa do Mundo. Ele postou uma foto de Messi fazendo um gol contra o México e abraçando o jogador lá. E tem uma foto de Richarlison abraçando Neymar, e Neymar meio assim por conta da contusão que ele estava, né? E ele dizendo que você prefere ter um ídolo que abraça o seu colega ou outro que é abraçado. Ele fez tipo um... Então, assim, tá realmente pegando pesado demais. E eu queria perguntar a você em relação a... Você acha que isso também é característica do brasileiro? Porque o Pelé, se a gente comparar com Maradona, a idolatria... Tem gente que nem liga, nem fala nem no nome de Pelé, que é o maior jogador da história. E se você concorda com a tese também que, por exemplo, Ayrton Senna, que é o maior ídolo, acho que é 100%, né? Ninguém tem nada contra Ayrton Senna como um ídolo. Você acha que nesse Brasil de hoje, o Ayrton Senna seria cancelado também? Cara, eu acho que não. Eu acho que o Ayrton Senna ele não tinha motivos para ser cancelado. Me dá um motivo pro não, Ayrton assim, Senna. Hoje em dia, porque as pessoas hoje são muito aproveitadoras, não, né? então, mas qual seria o motivo? Não, eu digo assim, porque não, hoje... então, olha só, para você falar isso, tem que ser levantado um motivo. Por exemplo, o Pelé, eu te dou um motivo. Por que o Maradona ele é idolatrado na Argentina? Porque ele é aquele cara que beijava, né? Falecido já, o escudo. A Argentina é a vida dele. Mas não é exemplo de nada, né? Então, mas a gente está falando de patriotismo dele lá. Então, o torcedor ele gosta de ver isso. O Pelé ele já não tinha tanto essa questão de abraçar a pátria, o Brasil, como o argentino. Eu já morei lá, né? O argentino ele realmente ele é muito fervoroso nisso. O Pelé, ele para mim é o melhor de todos os tempos. Para fazer o que o Pelé fez naquela época, com a estrutura que tinha, o Ari pode até completar melhor do que ninguém, né, com chuteira, que eram chuteiras que quando chovia, meu amigo, parecia que o cara estava com uma bola de ferro nos pés, uma bola que era totalmente diferente das que o Messi usa hoje, que é um craque. Tudo bem, o treinamento era diferente. O que todos fazem hoje já fazem. Hoje em dia é tudo muito específico. Você tem nutricionista. Pô, antigamente no vestiário da seleção brasileira, o Garrincha estava tomando cunhaque e fumando charuto. Entendeu? Era uma outra época. Agora, eu acho que o que pesou mais para o Pelé, porque o Pelé ele ficou um tempo fora do Brasil também. Maradona foi aquele cara que sempre viveu ali em Buenos Aires, apesar de ir principalmente para o México, onde ele foi treinador no México também, mas é um cara que sempre foi idolatrado porque ele vivia a Argentina, vivia principalmente Buenos Aires, né? O torcedor ele via o Maradona como a sua maior referência de patriotismo, podemos dizer assim. Então não é característica do brasileiro? Eu acho que não é característica do brasileiro isso. Eu acho que, por exemplo, o Ayrton Senna, hoje em dia, ele nunca seria cancelado porque eu acho que ele não tinha um motivo para ser cancelado. Né? A questão do Neymar hoje em dia de repente, o Ayrton Senna, o único motivo que faria o Ayrton Senna se cancelar... Então, hoje em dia, o que poderia cancelar o Ayrton Senna é se ele escolhesse ou esquerda ou direita. Aí, com certeza, ele seria cancelado pelo outro lado. Isso aí não tenha dúvida. Se você hoje chegar aqui e falar, eu sou de direita, a esquerda vai te cancelar. Se você falar que é de esquerda, a direita vai te cancelar. Acho que seria o único motivo. Perfeito. Na verdade, falta ao universo dos atletas uma melhor calibragem aí da sua participação nas redes sociais. Considerando que é fato concreto que o país reage assim, cabe ao atleta moldar-se a essa realidade. Já que ele não pode mudar essa realidade, moldar suas redes sociais a esse perfil de cultura que o Brasil enfrenta nos dias atuais, né? Sim, mas é complicado, né? É complicado, porque eu acho que se ele tem um pensamento, se ele acredita que aquilo ali é o melhor para a nação, para ele, tem que expor, porque ele é uma pessoa que é referência, né? As pessoas olham para ele ali como referência. Então, eu acho que no caso do Neymar, o erro dele, na minha opinião, é que ele não vive no Brasil, ele não vive a realidade do Brasil. Né? Mas eu acho que quem está... Talvez nem tenha ideia do grau de acirramento que se estabeleceu. Exatamente, né? Não tem ideia. Enfim, seja para o lado A ou para o lado B. Então você tem que viver a realidade. Vamos para a segunda
pauta polêmica dessa nossa Copa. Vamos lá. Daniel Alves, parece que ele foi convocado mesmo para como uma espécie de coach do Tocar Tite, pagode. né? Assim, eu vou falar realmente o que eu penso em relação à convocação do Dani Alves. Eu acho que o Daniel Alves ele foi convocado porque tem influência ali dentro do grupo que quer ele no grupo da seleção brasileira. E isso ficou muito nítido no jogo contra a Suíça, que ele era o lateral de ofício para ser o substituto do Danilo e não foi colocado em campo. Né? O Éder Militão, que era um lateral improvisado, já atuou outras vezes improvisado, foi o cara que foi utilizado pelo Tite ali. Então isso para mim deixa muito claro que o Dani Alves é aquele cara para de repente trazer aquela experiência. Como tem alguns jogadores, 3 jogadores a mais em relação às Copas anteriores, né? Que eram 23, hoje temos 26, o Tite pegou desses 26 para ser aquele cara para trazer um pouco de experiência, para trazer irreverência, para trocar um pagode, como a galera está falando, mas que vai ser utilizado talvez só se tivermos aí uma sucessão de lesões na seleção brasileira. Eu acho que muito por conta da influência, por exemplo, do Neymar. O Neymar, quando ele foi renovar com o Paris Saint-Germain, para quem não se lembra, logo que ele renovou, pouco tempo depois o Dani Alves assinou com o PSG, jogou uma temporada no Paris Saint-Germain. Obviamente a gente não pode afirmar que foi uma das solicitações do Neymar para o Paris Saint-Germain, mas é muito estranho, né? Então eu acho que pode ter sido sim uma influência do principal jogador da seleção brasileira, do Neymar, a ida do Dani Alves para a Copa. Bora continuar falando, na verdade, sobre isso, o que vem pela frente, né? O Brasil tem aí um jogo contra Camarões, a gente estava comentando muito sobre a partida contra a Suíça, eu também acredito que era para o Daniel Alves ter entrado ali de primeira. Lá na frente, o Tite optou por Fred, então amarrou um pouquinho aquele jogo contra a Suíça. Você acha que ele vai manter isso que ele fez contra a Suíça, contra Camarões, ou você acha que ele vai dar aquela mudada para ver se a equipe fica um pouco mais leve? Bom, a seleção brasileira não está garantida como primeiro colocada do grupo, né? A Suíça ela pode chegar aos 6 pontos também. Saldo de gol, né? Tem saldo de gol, o número de vitórias historicamente vai ser o mesmo, então o saldo de gols que vai ser o determinante ali. E aí, caso empate, a gente tem outros critérios aí. Bom, eu acho que o Tite tem que aproveitar esse último jogo para mudar algumas peças, até para preservar alguns jogadores por conta de suspensão ou até de desgaste, que a gente sabe que é uma competição de tiro curto, uma competição que os jogadores se doam muito dentro de campo, porque é uma Copa do Mundo, é a principal competição de futebol do planeta. Eu acho que era um jogo ótimo para colocar o Dani Alves, por exemplo, até para ele ter esse ritmo de jogo, nem que seja 45 minutos, entendeu? Mas eu acho que é uma boa partida. E deu um aviso à Copa aí, né? Já que está lá, né? Como lateral. Tá passeando, mas aproveitar pelo menos 45 minutos aqui. Não só ele, mas eu acho que outras peças também precisam ser utilizadas pelo Tite. O próprio Everton Ribeiro, que é um cara que está com uma idade maior, então é interessante ele ter esse ritmo de jogo, né? Diferente a reação fisiológica dele, física, para um jogador de 23, 24 anos como o Bruno Guimarães, que a gente percebeu ontem, que entrou em campo e já dá uma diferença, né? Eu achei muito errado o Tite, tendo o Bruno Guimarães, colocar o Fred do lado do Casemiro. Sim. O Bruno... E depois tirou o Fred, né? Depois tirou o Fred, que não rendeu. E muita gente reclamando também de jogada de bola aérea e não tinha um Pedro ali para cabecear, né? Tinha o Pedro, e para mim o Pedro é um cara para ter uma oportunidade nesse jogo, que é o jogo de encerramento da fase de grupos para o Brasil. O Brasil já está classificado para as oitavas. E o Pedro é aquele cara que, dependendo do jogo, um jogo mais fechado, truncado, que você vai abusar dos cruzamentos, sim, o Pedro é um cara muito importante. Não tem no futebol brasileiro hoje nenhum atacante que tenha tantos recursos para finalizar como o Pedro. Ele não tem a mobilidade, por exemplo, que o Richarlison tem, mas é um jogador que tem muitos recursos. Característica dele se encaixa, né? E, exatamente, além de tudo, está numa ótima fase. Está numa ótima fase, a gente tem que aproveitar, mas já está muito tempo parado, a gente sabe que é diferente, treinar e jogar. Então eu acho que é uma boa oportunidade para o Tite mudar pelo menos aí 4 peças da equipe titular, 5 peças talvez, porque eu acho que não é um adversário que vai trazer tanto trabalho, que é a seleção de Camarões, e eu acho que o nosso plantel, qualidade, né? O nosso plantel tem muita qualidade para manter o nível de jogo. Vamos agora falando sobre as oitavas, né? A gente sabe que quem quer ser campeão não pode nem deve escolher adversário, tem que ganhar de quem vier pela frente. Mas você comentou
agora recentemente sobre a seleção de Gana, né, que surpreendeu você positivamente, mas a gente também tem um Portugal, tem um Uruguai, né, que já deu um trabalho ao Brasil, a gente sabe, e a Coreia do Sul. Assim, não qual o mais fácil, assim, mas qual desses adversários você acha que a seleção brasileira pode, né, jogar seu estilo de jogo e pode, enfim, jogar melhor? Contra qual dessas seleções você acha que a seleção brasileira pode desempenhar o futebol melhor, chegar nas oitavas e ter mais uma certa tranquilidade para avançar? Olha, eu vou ser bem honesto. Naquele grupo H ali, eu não vejo nenhuma seleção, para tirar o Brasil nas oitavas de final. A não ser que o Brasil jogue muito mal, que seja um verdadeiro desastre, né? Mas eu não vejo nenhuma seleção para ameaçar a seleção brasileira a ponto do Brasil ser eliminado nas oitavas de final. Obviamente, quando você tem uma seleção portuguesa, que tem o Cristiano Ronaldo, e outros nomes que estão ali inseridos no futebol europeu, você tem que ter um cuidado maior. Mas eu não vejo Portugal como uma seleção que tiraria a seleção brasileira, com a seleção brasileira jogando o seu melhor futebol. Obviamente, se eu fosse escolher ali um adversário, eu escolheria a Coreia do Sul, né, que é o adversário que eu considero mais fraco dentro do grupo. Gana, a gente sabe que apesar de ser uma seleção de transição, tem jovens jogadores aí que vão disputando a sua primeira Copa do Mundo, é uma experiência diferente, mas é um futebol de muita força física, de muita correria, isso pode dar um trabalho. A gente tem um zagueiro que já tem uma idade elevada, que é o Thiago Silva, então isso me preocupa um pouco. Então, lá do lado da Coreia do Sul, tem um jogador que desequilibra, que é o Son. O restante são jogadores bem medianos. Então, se eu fosse escolher adversário para a seleção brasileira, sem dúvida nenhuma, seria a Coreia do Sul. Vou adiantar um pouquinho, vou falar já sobre a próxima Copa, porque a gente já tá numa, já pensa na outra. Queria que você falasse sobre o processo do ciclo de Tite, passando já pela outra Copa, perdeu no jogo contra a Bélgica, um jogo que o Brasil está jogando muito bem. Se tivesse sorte no futebol, se virasse para o outro lado, o resultado seria outro. Mas eu queria que você falasse sobre esse processo para essa Copa do Mundo, se você acredita que foi feito corretamente, na escolha de jogadores, a CBF também, e quem você acredita que será o técnico da seleção na era pós-Tite? Você acredita também, vai em conta do resultado, se o Brasil ganhar, talvez em um técnico brasileiro, se perder um estrangeiro, chegou a hora, queria a tua visão. Vamos lá, vamos por parte, né? Primeiro, esse ciclo 18-22. Eu acho que o Tite ele trabalhou muito bem. Ele conseguiu preparar um elenco muito bom. Eu acho que a seleção brasileira ela tem as melhores opções para disputar uma Copa do Mundo nessa Copa do Catar. Então, eu não vi nenhum erro da parte do Tite nessa preparação da seleção brasileira para 2022. Tanto que a seleção brasileira ela chega como uma fortíssima candidata para conquistar o hexacampeonato. Esse aí é um ponto. Para falar de CBF, para continuidade, há um burburinho que o Andrei Sanches, que foi presidente do Corinthians há muito tempo, ele terá uma função de muito impacto dentro da CBF. Isso é algo que me preocupa, entendeu? Não é um cara que tenha um histórico que eu gostaria de vê-lo na CBF. Né? Eu não gostaria de vê-lo na CBF. Eu preferia até que a CBF ela tivesse um outro tipo de processo para esses cargos, principalmente cargo de presidente também. A gente sabe que não é assim que acontece, infelizmente. De nomes para esse próximo ciclo da seleção brasileira, cara, é complicado. Eu gostaria muito de ver um nome estrangeiro. Eu sei que tem muita gente que não concorda, mas eu gostaria de ver uma oportunidade de um estrangeiro comandar a seleção brasileira. O Guardiola mesmo falou que gostaria, mas é um investimento muito alto. Se eu não me engano, são 12 milhões de reais por mês, né? Quer dizer, um investimento altíssimo, e eu tenho certeza que a CBF ela não está disposta a fazer esse tipo de investimento. E treinar a seleção é diferente, né? Tem aquela questão do dia a dia, talvez o Guardiola não queira isso agora, né? Não, ele falou, mas ele já deixou claro que ele aceitaria treinar a seleção brasileira. Então, quando a gente fala de estrangeiro, por exemplo, o Jorge Jesus seria um nome que eu gostaria de ver treinando a seleção brasileira. O Abel Ferreira, que vem fazendo trabalho no Palmeiras espetacular, ele é um nome, isso de estrangeiros, e nomes acessíveis financeiramente para a CBF. Aqui no Brasil, o Dorival fez um trabalho recente no Flamengo, muitas pessoas estavam cogitando ele na seleção brasileira. Eu não sei se seria o Caio Ribeiro falou no Mano Menezes, né? O Mano Menezes acho que seria um retrocesso muito grande para a seleção brasileira, entendeu? Eu não colocaria, é um cara que já teve a oportunidade dele,
e eu acho que agora a gente tem que pensar em um ciclo diferente. Eu traria até um jogador mais jovem. Lógico que tem que ser feita uma análise de mercado muito bem feita para esse próximo ciclo. Mas trazer nomes como o Mano Menezes, que já estiveram lá dentro, e aí você já tem essa possível chegada do Andrés Sanches, já faz uma junção ali dentro da Confederação Brasileira de Futebol que não me agrada. Na verdade, até ganhar ou dar uma Copa vai interferir na pedida do eventual técnico estrangeiro. É verdade. Vir para treinar um time campeão seria um preço, não sendo campeão seria um preço a mais, certamente. Né? Passa por aí. Eu queria falar sobre a questão, me parece que a FIFA conseguiu aí uma medida polêmica, a questão do tempo adicional nos 2 tempos de jogo, né, as 2 partes da partida. Me parece que essa medida da FIFA inibiu a famosa cera em campo, está inibindo, né? Está certo, né? Eu acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido e numa Copa do Mundo, que todos os holofotes estão voltados ali para a competição. É a mesma coisa quando você chega num restaurante. Eu não sei se alguém aqui já foi em restaurante assim. Eu já fui em restaurante japonês que era assim. Você pagava R$100 para comer à vontade. Não era o rodízio, você tinha que ir lá servir. Se você deixar no prato, cada peça, R$5. Então, porque tem aquele cara que enche o prato, mas no final não come. No olho grande ali, estou pagando mesmo. E só trazendo essa analogia com o futebol, a gente sabe que tem muita gente que fica enrolando ali no final para ganhar tempo. Só que o que a FIFA fez? Ela colocou um 5º árbitro lá do lado de fora. Esse cara, toda vez que o jogo para, ele fica ali contando o tempo de paralisação. Então, se parou 2 minutos, está ali coçando a canela, você está com a mão na cabeça, e a gente vê muito isso, a mão passa longe do rosto, ele cai, dá uma pirueta. O tempo de comemoração dos gols. O tempo de comemoração dos gols, enfim. Tudo que se remete à bola que não está rolando, isso está sendo acrescido no final do primeiro e do segundo tempo. Eu acho excelente. Né? Você paga, você vai lá assistir o seu Vasco da Gama, você paga para assistir pelo menos 90 minutos. E ele sofrer. E sofrer, aí já é normal, né? Mas pelo menos 90 minutos. Né? Então, a partir do momento que o próprio jogador do seu time está lesando, né, o seu investimento, eu acho que a FIFA está certíssima. E acho que é algo a ser reproduzido no futebol brasileiro, por exemplo. Né? Sim, eu acho que isso aí vai virar uma tendência mundial, assim como foi o VAR, né? O VAR, ele começa em grande estilo, você começa em competição da FIFA, e aí daqui a pouco todo mundo vê que não tem outra saída. E já né? evoluiu, né? Tá mais rápido. Tá mais rápido, agora tem chips, né? Então, que é outra coisa que certamente será reproduzida aqui nos campeonatos nacionais. O problema é que tudo vai ficando mais caro para os clubes, né? A gente sabe que aqui no futebol brasileiro você tem a 1ª divisão, tem a 2ª divisão e, meu irmão, depois é guerra. E o pior quando a CBF, as federações estaduais querem trazer isso para o campeonato estadual. Você imagina o campeonato paraibano, colocar o VAR e colocar também essa tecnologia do chip. Então, tudo isso é muito custo. E você sabe que não é a federação que paga no final disso, isso é rateado entre os clubes. Mas mesmo assim, ainda falando sobre isso, antes de entrar na pergunta, a qualidade também da arbitragem, a gente vê os próprios bandeirinhas, para eles errarem um lance até difícil, é mais complicado do que a gente comparando com o que a gente vê aqui no Brasil, né? Quando entra pro VAR, que a gente vê ali uma coisa de um queixo, de um dedo, é um negócio de outro mundo, né? Mas assim, o que é que vem te chamando mais a atenção nessa Copa? Assim, são os estádios, o local, a alta temperatura, porque é um local totalmente diferente do que a gente já acompanhou, pelo menos nos últimos anos. O que é que te chama mais a atenção nessa Copa? Cara, assim, eu vou falar de algo que é perturbador, assim, para mim. A gente está falando do maior evento de futebol do planeta. E quando a gente fala em maior evento, é o evento de maior confraternização, tanto no local que está acontecendo, quanto nos países que estão acompanhando, que estão participando, dos outros que não estão participando, mas se reúnem para acompanhar. Mas aí você pega, né, e a gente está vivendo já no século XXI, a gente pega a maior competição de futebol do planeta, um dos grandes momentos de confraternização, para um país que é totalmente, totalmente fora desse universo de confraternização. Um país onde você está com a sua esposa, você não pode colocar a mão no ombro dela. Um país onde você não tem a liberdade de expressar a sua sexualidade. Eu não estou falando para você andar pelado na rua, não estou falando nada disso, não. Lá, se você for homossexual, você é contra a lei. Você não pode
Por exemplo, pô, você vai no estádio, eu vou no estádio, pô, eu quero tomar uma cervejinha, assistir o jogo, comer aquele churrasquinho de passarinha que a gente come aqui no entorno do Amigão. Pô, lá você tem um limite para isso, tem os horários, enfim. Eu acho que essa festa que é o futebol, que é a Copa do Mundo, ela não combina com o Catar, entendeu? Então, esse processo que levou o Catar a sediar uma Copa do Mundo é o que me assusta, entendeu? A gente não sabe o que aconteceu para essa competição cair no colo do Catar, um país que teve que se reinventar para receber essa Copa do Mundo, criou cidade, criou diversos estádios para receber... da loucura que ia ser, né? Exatamente, para receber essa Copa do Mundo, e que para mim é um país que não tem condições para isso, porque a gente está falando de uma festa universal. E o Catar, ele não é um país universal, ele não é um país que ele quebrou as suas correntes, as suas amarras. Ele é um país com muitas amarras ainda. Então isso me impactou bastante. Eu só comecei a perceber isso depois que a Copa do Mundo estava ali para começar, né? No dia a dia, né? No dia a dia, que a gente vai tipo, pô, que isso, mas não pode isso, mas é assim, né? Quando eu estava vendo o Pedro Canizzi com a Michelle Wadia, ele botou a mão no ombro, não pode aqui, cara, que absurdo, quer dizer, se eu estou com a minha esposa lá, não posso dar Tem as praia mãos, lá, mas ninguém de biquíni. Não pode de biquíni, pô. Então, assim, é algo que me impactou de maneira negativa, entendeu? Pô, prefiro ver uma Copa do Mundo em Angola. Pô, Angola é lindo, entendeu? Ter essa oportunidade, a gente sabe que é um investimento muito alto. Mas isso foi algo que me impactou bastante nessa Copa. Mamute, agora falar sobre jogadores, né? Queria que você falasse aí um ou mais que você não tinha visto ainda, ou não conhecia, acompanhava pouco, que você viu nessa Copa e te surpreendeu. Você bateu o olho, opa, esse cara aqui é bom. E também de forma negativa, né? Alguns jogadores que você já conhece, que você já acompanha e que você esperava mais e eles não estão tão bem ainda, podemos dizer assim. Olha, assim, de maneira positiva, o Richarlison, porque ele, além dele ser um jogador que ele é um jogador diferente, a gente percebe que ele é um cara muito esforçado também, ele é um cara muito agregador, isso fica muito nítido. Eu acho que isso é muito importante num grupo. Você ter uma pessoa que agrega, que transforma um ambiente de uma maneira positiva, alegre. O Enzo Fernandes também, da Argentina, eu acompanhei o jogo contra o México, eu gosto muito da seleção argentina, o pessoal às vezes me zoa, mas eu tenho um carinho muito grande pela Argentina por ter morado lá, né, por ter muitos amigos lá, trabalhei lá também. Então eu gosto muito da Argentina. E o Enzo Fernandes é um cara que eu não conhecia tanto. Também né? não. Então, quando eu vi ele em campo e eu percebi que ele conseguiu transformar aquela partida, quando você pega a genialidade do Messi, mas que já tem uma certa idade, um jogador muito jovem, mas que tem muito potencial, você une aquilo ali, para quem ama o futebol, é mágico. E foi um jogador que me surpreendeu. Agora, negativamente nessa Copa, o Kevin De Bruyne, que é um cara que eu gosto muito. Eu gosto muito. Se eu tivesse um clube hoje, fosse bilionário, comprei o clube, pô, seria um cara que eu iria contratar pelo futebol que ele joga, mas eu percebi, pelo menos ali dentro da seleção, eu não sei como é o dia a dia dele no Manchester City, mas ele não é um cara que ali está somando com o grupo, né? Ele fala coisas, principalmente para a imprensa, que desmotivam os companheiros que estão ao lado dele. A gente está falando de uma competição que é a mais importante do planeta em termos de futebol, e a Bélgica ela chegou assim na Copa do Mundo com o status de uma seleção que poderia chegar longe, de repente até chegar numa final. Então foi um jogador que me decepcionou bastante em relação a esse trato dele com os companheiros, de não ter um certo filtro para falar as coisas, mesmo sabendo que isso aí vai gerar um mau ambiente ali na equipe. Eu acho que ele falou que a seleção já estava muito velha para ganhar uma Copa, e aí o zagueiro, não sei se foi o Vertonghen, se eu não me engano. O Alderweireld, enfim, um dos zagueiros falou que o ataque também estava muito velho, por isso que não fez gol. O Vertonghen que falou, né? E o Kevin De Bruyne, se eu não me engano, já está com 30 anos, eu estou com 30, 31. Rei das assistências no Manchester City, mas na seleção não está conseguindo desempenhar um bom futebol. E o Mbappé, o que é que você pode falar dele, desse jogo? O Mbappé é um craque de bola. Eu não tem muito o que falar do Mbappé. Falando de futebol, pô, é um dos melhores que nós temos no planeta em atividade. É um cara que possivelmente vai ser o melhor do mundo se ele continuar nessa ascensão. Agora, ele tem algumas questões de personalidade dele. Eu não estou no dia a dia com ele. Mas eu, pelo que eu vejo, não seria um cara que, por exemplo, se eu sou o Neymar, eu não confiaria nele. Porque é muito nítido que as coisas que aconteceram realmente foram por influência
do Mbappé. Então ele me parece um cara um pouco mimado. Ó, eu fico, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Enfim, isso foi bom para o Neymar. Apesar do Neymar estar lesionado agora, toda essa novela que envolveu o Mbappé no início da temporada fizeram com que o Neymar extraísse o melhor dele. O Neymar, acho que ele já estava entrando numa reta da carreira, no estilo do Ronaldinho Gaúcho. Quando a gente viu o Ronaldinho ali acima dos 26, 27 anos, o Ronaldinho já estava jogando mais pelo nome, mas ele não se entregava tanto em campo. O Neymar, não tanto quanto o Ronaldinho, mas ele já vivia em alguns momentos uma inércia, ele começa a se dedicar ainda mais, a treinar ainda mais. E é tanto que o Neymar pouco se lesionou nessa temporada. Ele foi um cara decisivo, tanto em assistências quanto em gols também. Então eu acho assim, o Mbappé ele é um cara que de repente ele vai aprender com a própria vida, com os próximos anos, o que ele acertou, o que ele errou, mas falando de futebol, eu acho que ele é um dos melhores em atividade no planeta. Não poderia deixar de fazer essa pergunta, porque eu sei que você como narrador tem um ídolo, e eu já conversando com você, o Galvão é com certeza um espelho, não só para você, como para outros narradores. E esse ano é a última Copa dele, né? E aí eu queria a tua visão, como um cara que conhece do assunto, quem é o cara, na tua opinião, que tem o perfil, o carisma, aquela forma de passar emoção para ser o substituto de Galvão para as próximas Copas? Eu. Fez o merchan. Pô. Substituto do Galvão Bueno sou eu. Para passar emoção, sou eu. Estuda para o jogo, sou eu. Aprendi com o Galvão, então aprendi com quem está saindo. É um cara que é meu ídolo, ele e o Luciano do Vale, que eram dois caras que eu gostava muito. O Luciano, eu acompanhava, eu lembro que todo domingo eu não tinha TV a cabo em casa, a gente não tinha condição. Então a Bandeirantes era o meu canal, era o canal do esporte mesmo. Então eu passava meu domingo inteiro assistindo União São João de Araras e Araçatuba, enfim. Então, agora eu gostaria muito de ser o sucessor do Galvão. Aí tu ia deixar a gente, pô. Não, mas por tudo que ele representa, né? Pô, qual o narrador que não gostaria um dia de representar tudo que o Galvão representa? Dessa nova geração que tem aí, ali na Globo, eu gosto muito do Luiz Roberto. O Luiz Roberto é um excelente narrador, né? Eu acho ele um cara carismático, eu já tive a oportunidade de encontrar com ele no Maracanã. Falei com ele, ele me tratou super bem, entendeu? É um cara que para mim também é referência. Quando eu comecei a narrar, aprendendo ali, você vai aprendendo, trabalhando, eu assistia muito, eu sempre fui muito estudioso. Conta aí como foi que começou a narrar. Então, eu sempre acompanhei muito as narrações para eu poder estudar, para eu poder me preparar, né? Eu comecei narrando, acho que eu já falei isso aqui, já dei entrevista aqui para o jornal aqui da Rede Ita. Eu comecei narrando de uma maneira diferente, porque eu era produtor de um evento e o narrador ele pegou o táxi para o ginásio que era do outro lado da cidade, que era no caso no SESI lá, ele pegou para um outro SESI e aí tinha que começar a narrar, eu comecei a narrar, o cara dono do evento gostou e aí dali para frente eu comecei a ter mais oportunidades. Mas nessa de começar a narrar, de me preparar, eu sempre gostei muito de ter referências, né? O Luiz Felipe Freitas, o André Henning, que eram os caras que eu trabalhava, o Jorge Igor, inclusive, eu sempre assistia, eu já no Esporte Interativo, já com 2, 3 anos narrando para o streaming, eu levava... Na época eu não tinha tanta facilidade de YouTube, essas coisas, então eu levava nos pendrives as narrações em casa, eu ficava assistindo os jogos, eu ficava tendo aquilo como referência. E na Globo, para mim, o Luiz Roberto é o cara que vai ficar no lugar do Galvão Bueno. Eu não vejo outro nome na Globo hoje, de um modo geral, que supra tão bem a ausência do Galvão, porque por mais que um ou outro fale, cara, eu não consigo imaginar um jogo da seleção brasileira sem a voz do Galvão Bueno. É um grande ídolo que eu tenho. Mas é aquilo, né? Ciclos eles terminam. E eu acho que o próximo nome lá da Globo, top, vai ser o Luiz Roberto. Queria voltar à questão da arbitragem, porque a arbitragem hoje é uma profissão de alto risco, né? É a limitação e a falibilidade do olho humano contra 32 câmeras numa partida de Copa do Mundo, por exemplo. Essa inovação que a gente mencionou há pouco do VAR, essa precisão do VAR, computação gráfica, etc., talvez abra espaço para se rediscutir essas filigranas milimétricas do impedimento, né? Que está discutindo um braço,
uma mão, coisa que tende a ser relativizada, me parece, oportunamente nas regras do futebol. É assim, pensando desse modo, eu acho que o correto eu acho que o correto é você mudar essa parte, né? Porque, às vezes o nariz do cara tá na frente, sei lá, mas eu não sei se vão mudar. Eu não acho que é válido mudar também agora, de algo que já está funcionando, que já está em andamento, que todo mundo já se acostumou. Eu acho muito difícil. Eu acho que o que tem que ser feito agora, principalmente aqui no Brasil, é você investir na arbitragem, né? A gente vive no cenário nacional uma arbitragem que ela não pode viver só de arbitrar jogo, né? O cara, ele é professor, ele é policial, ele é advogado. Para ele poder ter o trabalho dele como árbitro, que ele ganha o cachê dele lá por jogo, mas para ele poder manter a família dele também. Então, como é que você vai cobrar o melhor daquela pessoa, sendo que ela não pode se dedicar somente àquilo ali? Ela tem que dividir as atenções para outras coisas para poder suprir a necessidade dele e da família. Eu acho que o que a gente tem que atacar agora, e principalmente aqui no futebol paraibano, isso é importante frisar, é você poder preparar melhor a arbitragem, você oportunizar melhor para eles, trazer cursos aí para os árbitros. A falha é humana, não tem jeito, é tudo muito dinâmico, muito rápido, é muito fácil a gente falar vendo um replay na TV, com slow ali a 30%, bem lento, né? Na hora do jogo as coisas são diferentes. Entramos nos acréscimos agora, uma pergunta e resposta rápida agora na rodada final. Vamos lá. E inclusive vem sendo usado também em outros esportes, né? Mas para você, o Brasil vai até onde nessa Copa? Brasil campeão. Confiante, então? Confiante. Contra quem, afinal? Campeão em cima de quem? Brasil, vamos botar aí o Brasil e Espanha. Eu estou acreditando muito a Espanha acho que pega o cruzamento das quartas. Tem que ver, depende muito como o Brasil vai passar, como a Espanha vai passar, né? Para ver esses cruzamentos. Eu acho que vai ser Brasil e Espanha ou Brasil e França. Seriam as duas seleções aí candidatas a vice para mim contra o Brasil. Artilheiro e craque da Copa. Artilheiro para mim vai ser o Mbappé. Craque da Copa, acho que vai ser o Mbappé também. Eu apostaria muito no Neymar, mas o Neymar ele vai ficar fora talvez até as quartas de final. Não sei nem se o Neymar consegue voltar para as oitavas por conta de como foi a lesão e como o pé dele está muito inchado, não é só desinchar. A gente está falando de ligamento, ele não vai estar 100%. Eu acho que isso aí atrapalhou ele um pouquinho. O Mbappé, como pessoa, não gosto dele, mas como jogador, acho que ele vai ser o melhor da Copa. Vou pegar o valor de face de sua resposta, Gustavo, que o Brasil vai ganhar essa Copa. Partindo dessa premissa, a tendência seria a intensificação ainda mais da exportação precoce de jogadores para o exterior? Sim. Hoje, quando você fala em Europa, você está falando do melhor futebol do planeta. Quando você tem jogadores brasileiros disputando a Premier League, hoje em dia a Premier League é, sem sombra de dúvidas, a maior competição, quando a gente fala de Liga Nacional do planeta. Não tem como a gente medir hoje os jogadores que estão no futebol brasileiro com os jogadores que estão na Premier League, né? Então, eu acho que sim. Antigamente era diferente, você sabe disso. Antigamente você pega o jogador aqui na década de 70, jogava 10 anos aqui no futebol brasileiro, ia para a seleção brasileira campeã do mundo, voltavam, ficava vestindo aquela camisa. O Pelé ele foi sair do Brasil já com uma certa idade. Hoje em dia as coisas são diferentes. O que move o futebol é o dinheiro. E o dinheiro no Brasil ainda está um pouquinho é até brincadeira falar, né? Está bem diferente, por exemplo, do futebol europeu, né? Os direitos televisivos da Premier League são bilionários, é um absurdo. Então, o cara que vai para lá, ele vai ganhar muito mais do que aqui. Então, obviamente, no lugar que paga mais, a tendência é você ter os melhores profissionais. Quando você está entre os melhores profissionais, você sempre vai estar em crescente na sua carreira. Então, e cada vez mais precoce do ponto de vista etário, né? Exatamente, mas acho que não tem muito para onde correr, né? Hoje em dia o futebol é dos empresários, e os empresários movimentam isso muito rápido. O sexto participante aqui, o relógio, está me comunicando que é hora de concluir esse bate-papo agradável sobre a Copa do Mundo. Eu quero agradecer aos colegas que participam como debatedores nessa edição, o Gustavo Carneiro,
o Paulo Ítalo e o Davidson Vitor pela participação no Ideia Livre e agradecer ao Leandro Mamute ter aceito o convite para conversar um pouco sobre esse momento efervescente do esporte que é a Copa do Mundo. É isso aí, Ari. Eu que agradeço. Foi muito bacana aqui bater esse papo com amigos, né, de trabalho, e que o Brasil busque esse hexa, que o Neymar possa voltar e a gente possa comemorar essa festa juntos aqui na Rede Ita. Pois é. O agradecimento, como sempre, por último, vai para você, telespectador. Desde já, convidamos você para estar conosco terça-feira que vem, logo após o Jornal da Cultura, com outro Ideia Livre. Até lá!